Quem está comigo aqui é o José Augusto de Paula Freitas, que é o presidente da Associação dos Auditores Fiscais do Trabalho de Minas Gerais. Zé Augusto, muito boa tarde, Zé Augusto. Boa tarde, Carlos, boa tarde, ouvintes. Rapaz, o que você pode nos dizer? Qual é a visão de vocês? 10 anos praticamente para que um julgamento aconteça, tanta medida protelatória, tantas medidas que os advogados podem tomar, ações para evitar isso. Poxa, o que é que você nos diz desse tempo todo, Zé? O que é que você acha que eu posso dizer, Carlos? Durante todos esses anos a gente veio lutando, veio fazendo atos públicos, clamando, enquanto a gente assistia o processo passear, o processo dormir na mesa de uma autoridade, lá um juiz lá de Brasília, por exemplo, dormiu 1 ano e meio. Né? E a gente aqui pedindo a comunidade da auditoria fiscal sofrendo, esperando esse julgamento, os familiares, a gente nem pode avaliar o que eles passaram nesse tempo todo. E o que me causa uma tristeza muito grande é que os advogados dos réus habilmente usaram todos os recursos que a lei, o Código Processual permite. Eles não fizeram nenhuma atividade, nenhuma atitude desonesta ou ilegal, né? Então isso nos remete a uma discussão muito mais profunda. A gente precisa mudar a lei. A lei que favorece o bandido, ela não é lei, ela é artifício, né? Então a memória dos nossos colegas, que pode começar a ser lavada agora com esse início de julgamento, exige também que haja uma atualização dos nossos mecanismos legais para punir, que a punição só é exemplar quando ela é rápida. Não estou dizendo afoita nem açoitada não, mas que haja um lapso de tempo pequeno entre o fato e a punição. Muita gente que hoje está nos ouvindo nem ouviram falar desse crime de Unai, né? É verdade, eram muito jovens ou crianças ainda quando isso aconteceu e não tem ideia da gravidade que foi isso. O crime foi em 28 de janeiro de 2004. Foram assassinados Eratóstenes de Almeida Gonçalves, auditor, João Batista Soares, auditor, Nelson José da Silva, também auditor, e o motorista Ailton Pereira de Oliveira, que inclusive chegou a sobreviver inicialmente aos tiros, foi socorrido, mas não resistiu. Tudo foi investigado pela Polícia Federal e se chegou a 8 acusados, entre eles o prefeito, né? Da cidade de Unai, não é isso? Que tomou posse na cadeia, né? Tomou posse na cadeia, Antero Mânica, ele e o irmão, grandes produtores de feijão. Agora, Zé Augusto, você já era auditor na época, era uma fiscalização perigosa? Era algo que já se suspeitava? Existiam ameaças ao trabalho dos fiscais naquela região? Ô Carlos, ali era uma região conturbada. Eu mesmo já fiz várias fiscalizações lá e nos acompanhavam sempre uma sindicalista que teve o marido dela assassinado ali. Naquela mesma região, alguns anos. Já havia um precedente. Já havia um precedente. A gente sabia que era uma área de conflito e a gente vivia alertando, mas no fundo a gente não chegou a achar que iria acontecer esse fato na forma como aconteceu. E um agravante é o seguinte, às vezes se fala aí que os fiscais estavam fiscalizando trabalho escravo. Não, eles estavam fazendo uma fiscalização de rotina, que era a época de colheita de feijão. Então esse assassinato foi planejado há muito mais tempo, estava se aguardando o momento propício para fazê-lo, como forma de calar as reiteradas fiscalizações que eram realizadas. Nós temos 3 dos 8 sendo julgados hoje: Rogério Alan Rocha Rios, Erinaldo de Vasconcelos Silva e William Gomes de Miranda. Na verdade, o que a gente pode dizer, a raia miúda. Sim. A raia de execução, porque os mandantes, segundo a Polícia Federal, esses não têm julgamento ainda marcado. Pelo que eu vi hoje lá no tribunal, foi marcado para o dia 17 do mês que vem. Já é notícia. Já é notícia, porque a juíza ela não citou o nome dos réus, mas ela fez o sorteio do corpo de jurados para o julgamento do dia 17. E a gente sabe que na pauta da Justiça Federal, o próximo julgamento seria dos mandantes. Hoje, o número de auditores fiscais ativos em Minas Gerais para os 853 municípios, quantos nós temos trabalhando hoje? Dá até vergonha de falar, nós temos algo em torno de 550 auditores. Quer dizer, menos de um para cada cidade. E sabemos que em cidades grandes, como Belo Horizonte, Juiz de Fora, Varginha, Uberaba, Uberlândia, Montes Claros, Teoflotone e outras, Valadares, há vários auditores fiscais, então sobra muita cidade sem auditor. Por isso que a gente tinha que, às vezes, se deslocar nesses grupos de fiscalização, nesses grupos móveis, e irmos alugar
onde não há fiscalização, não há o costume de ser fiscalizado, e muitas vezes no agronegócio é comum não são todos, obviamente, mas estar os fazendeiros muito ligados a bandidos que fazem segurança armada dos municípios, né? Pistoleiros, né? Vocês, com essa experiência agora da demora, você citou num ponto interessante, que é propor mudanças no Código Penal brasileiro. Vocês poderiam levar essa experiência a Brasília, né, conversar com os nossos deputados, os nossos senadores, mostrar para ele que não adianta nada colocar doutores em filosofia para chefiar a segurança pública no país, porque a gente precisa de gente que tenha experiência, que tenha prática do dia a dia da criminalidade no Brasil. Porque na linha do pensamento, todos nós temos colaborações a dar, né? Você tem um doutor em filosofia, ele tem grandes contribuições a dar nos conselhos, na formação das políticas públicas, mas não para chefiar a criminalidade no Brasil, como nós já tivemos agora recentemente no Brasil. Essa experiência não é vista e não repercutiu tanto em Brasília como deveria repercutir, viu, José Augusto? Essa tristeza que foi a morte desses fiscais do trabalho. Vocês têm ideia de levar isso lá aos deputados? Olha, nós temos contado com vários deputados, inclusive com os deputados ligados à Comissão de Direitos Humanos. Ontem mesmo o deputado Durval Ângelo promoveu uma sessão lá da comissão, e mesmo em Brasília. Agora, temos também muitos deputados, principalmente federais, que são colocados lá pelo agronegócio, que não têm o mesmo interesse em se aprimorar nesses mecanismos de defesa das condições de trabalho do trabalhador e de quem os fiscaliza, né? Mas eu acho que essa discussão do Código de Processo Civil e Penal é uma discussão da sociedade como um todo, e não apenas nós auditores. É lógico que quem está sentindo os efeitos grita mais, né? Vamos dizer assim, mas eu acho que tem que ser uma discussão de toda a sociedade. Pois bem, José Augusto de Paula Freitas, que é o presidente da Associação dos Auditores Fiscais do Trabalho de Minas Gerais, as famílias até hoje sem uma resposta definitiva de quem são os culpados e a condenação. Disse ele muito bem, o nosso Congresso Nacional ainda não repercutiu como deveria a morte de 3 auditores. Nós não estamos falando de um ataque, de uma chacina, como as muitas que têm acontecido no Brasil, não. Nós estamos falando de um ataque ao Estado, porque eles estavam ali representando o Estado brasileiro. E quando você mata um fiscal, quando você mata um promotor, quando você ataca um juiz, você está atacando o próprio Estado brasileiro. E as respostas, elas não são fortes como infelizmente deveriam ser. A primeira delas seria a investigação e a condenação deles num prazo maior que isso. A segunda, a mudança clara no Código Penal brasileiro para que eles fossem punidos rapidamente e cumprissem as sentenças deles. Mas aí, disse muito bem o Zé Augusto, né? Lá em Brasília, temos muitos representando a bancada ruralista, naturalmente muita gente séria, mas também muitos daqueles que já usaram desses mesmos instrumentos de ameaça, de controle pela força, para poder se manter e até ser eleito. Muito obrigado, José Augusto, e uma boa tarde para você, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. São 4h27 agora, 4h27.